Olá pessoal, falaremos hoje laqueação brilho perfeito para quem deseja chegar nesse nível, e hoje eu tenho um assunto bastante perguntado, que é pistola de pintura. Muitos me perguntam qual pistola que eu uso, qual que é a regulagem de pressão, qual que é a regulagem de leque, de produto. E aí hoje eu vou esclarecer essas dúvidas, né? Vamos lá, pessoal. Primeira dica que eu dou não importa a marca, o preço, enfim. Eu acho que a primeira coisa que qualquer pintor ou quem deseja pintar, ele tem que se preocupar é conhecer muito bem a sua ferramenta, né? Eu acho que o grande segredo de tudo isso é conhecer a própria ferramenta. E quais os caminhos para conhecer a ferramenta? Primeiro, se a sua pistola não tem um manual, né, de uso, provavelmente tem no site do fabricante, existe sim algum material, né? Acredito eu, não tenho certeza, mas tudo que é comercializado, pelo menos no nosso país, ele tem que ter pelo menos um manual, né? E eu sou assim, eu acho que a grande parte das pessoas somos assim, né? Quando a gente compra alguma coisa, a gente joga bem longe o manual e já quer mexer, né? Já quer ver a coisa funcionando. E aí é o grande erro, né? A gente tem que se segurar um pouquinho e dar uma lida, pelo menos uma passada rápida no manual para entender o funcionamento. Por mais que a gente já saiba, mas eu acho que vale a pena você dar uma folheada. Então a primeira dica que eu dou, muito importante, veja o manual da sua pistola. Isso é fundamental. E por quê? Porque ao menos todos os manuais de pistola que eu já tive a oportunidade de ler, ele vem algumas informações bem importantes. A primeira delas, qual é a pressão de uso da sua pistola, né? Ele dá o mínimo e o máximo. E aí por que eu falo que isso é importante? Porque existe uma variedade, né? Existe pistolas de alta pressão, média pressão, baixa pressão. E aí não adianta eu chegar aqui, abrir o vídeo e falar, não, então coloca, sei lá, de 2 PSI a 4 PSI, ou X bar a não sei quantos bar, né? 40, 60 bar, mais ou menos é o que o pessoal costuma dizer aí no mercado. Não adianta, cara, porque de repente você tá com uma pistola a baixa pressão e eu falo isso, vai dar ruim. Vai dar ruim a ponto que talvez você estrague a sua pistola, né? Porque internamente aqui, né? Tá vendo esse gatilho aqui? Aqui dentro existe um mecanismo, né? Alguns são uma espécie de uma borracha para vedar o ar e tal. Existe um mecanismo. E ela suporta uma determinada quantidade de pressão. Se eu coloco muita pressão nessa vedação, ele rompe, né? Naturalmente, eu acho que isso está muito claro para todo mundo que ele vai romper.
E aí? Aí é culpa de quem forneceu a informação, né? Então, assim, ó, lembra, primeira coisa que você deve procurar no manual da sua pistola, qual que é a pressão de uso, né? E normalmente os fabricantes ele dá o mínimo e o máximo. Eu acredito que nem no mínimo e nem no máximo qualquer item mecânico ele consegue funcionar bem, né? Eu acredito que existe uma curva de funcionamento. Deixa eu exemplificar. Por exemplo, um carro, né? Vamos pensar num carro popular. Acredito eu que um carro popular ele anda aí, vai, do 0 km acredito eu, uns 130, 140 km por hora. Nem sei se chega a 140 km por hora. É 1.0, simplesinho, esquecendo os turbinados e tudo mais. Um carro, você consegue andar, sei lá, a 3 km por hora? Consegue. É tranquilo andar isso? Ele vai, não é? Agora imagina assim, ó, você pegar o mesmo carro e você colocar ele no limite total da velocidade dele, né? Não é que eu estou recomendando, né? É só um exemplo. A velocidade, eu acho que média aqui, onde no Brasil, né? Deve ser uns 120 km por hora nas melhores estradas do país. Mas vamos supor que você está lá numa pista de prova, uma pista que dá para fazer essa velocidade. Será que ele vai chegar? Porque o fabricante garantiu isso. Mas será que se a gente manter por várias e várias horas esse carro ele vai aguentar? Né? O câmbio, o motor, enfim, vai aguentar? Eu acredito que não, né? Se não me engano, os carros de corrida, né? Fórmula 1, esses de competição, parece que o motor aguenta uma corrida, né? Acho eu. Então assim, ó, todo equipamento mecânico, ele tem um mínimo e um máximo de funcionamento. Mas é um parâmetro, né? Então, por exemplo, se uma pistola, o fornecedor, o fabricante, ele fala assim, a pistola começa entre 2 PSI a 4 PSI, Carlos, eu vou tentar ajustar a pistola para funcionar nesse intervalo. Mas eu não vou nem deixar em 2 e não vou deixar nem em 4. Eu vou deixar, sei lá, 2,5 ou nessa faixa. Isso é muito importante, até para você preservar a sua ferramenta. Porque independente, né? Eu acho que hoje atualmente deve ter pistolas aí entre 150 a, sei lá, 10 mil reais. Tem uma marca determinada aí que o corpo é fibra de carbono e tal, bababá, bababá. Não tive a oportunidade ainda de tê-lo em mãos para testar, enfim. Mas, se não me engano, deve estar aí por volta de uns 10 mil, né? Preço de hoje. Então, independe do preço, né? Independe do quanto que você pagou. Eu acho que para quem... Eu costumo dizer assim, ó. Para quem paga é sempre caro e para quem vende é sempre barato,
né? Então, assim, não importa o valor que você investiu na sua ferramenta, eu acho que, assim, você tem que preservar ao máximo, você tem que cuidar dele com muito carinho. Fazendo um intervalo, né, agora. Eu, Carlos, quando eu iniciei aqui a pintura, uma das primeiras pistolas que eu comprei, mesmo porque eu não sabia se eu ia fazer ou não, porque na época eu tinha uma marcenaria. Se vocês quiserem saber um pouco dessa história aí, comentem, aí eu faço um outro vídeo, né? Então, naquela época, como eu não tinha certeza, eu não ia investir um valor alto numa pistola. E aí o que eu fiz? Eu fui numa loja, como qualquer um de nós, vi as pistolas, optei pela mais barata, que desse uma regulagem ok e tudo, né? O corpo da pistola aqui ele era até de plástico, e foi assim que eu comecei. Aquela pistola era ruim? Não, não era ruim, né? Ele cumpriu o prometido. E aí, já pegando o gancho nessa história que eu contei, a minha percepção de valor, preço de pistola, o que acontece? Pistolas extremamente barato, normalmente, pelo que eu percebi, ele está muito relacionado ao material, como é feito, né? Se é alumínio, se é plástico, plástico, sim. Estou simplificando. Existe um material lá, uma resina, que é feito a pistola. Mas voltando ao assunto, preço, né? Tá muito ligado assim ao material que é feito. Então existe assim, ó, pistolas de alumínio, pistolas de fibra de carbono, o corpo de fibra de carbono, agulha de aço inox, capa de aço inox, capa de pistola, né? Capa é essa peça aqui, ó, de aço inox. E aí, assim, ó, quanto maior o valor da pistola, né? E isso eu estou falando assim do que eu consigo visualizar, né? Não estou falando da parte interna aqui do mecanismo do ar, enfim, de como funciona aqui como fala, a parte que veda aqui, senão começa a pingar tinta por aqui da agulha. Não estou falando nem dessas partes, mas o que a gente facilmente a gente consegue visualizar. As pistolas com valor assim maior, normalmente eles possuem componentes ou materiais que dá leveza, né? Então, se a gente for pensar assim, numa pistola de fibra de carbono, na minha cabeça, né, nunca manuseei ele na mão, mas eu imagino que é uma pistola leve. As pistolas com valor mais baixo, existe até pistolas de, entre aspas, o ferro fundido, né? Não sei se é mais ou menos, seria essa expressão, mas ele é um ferro fundido. Existem uns que são injetados, enfim, são formas e processos de fabricação diferentes. E aí, ele influencia diretamente no preço da pistola, né? Não estou falando assim, uma pistola caríssima, durável, né? Não sei. Eu, particularmente, nunca
cheguei ao nível de investir numa pistola, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais. Eu não consigo passar essa informação. Mas eu sei que uma pistola de corpo de plástico e uma, por exemplo, dessa daqui, tem uma grande diferença já. Né? Por exemplo, uma de plástico, né, entre aspas, desculpa os fabricantes, né? Mas uma de plástico, o que que acontece? A tinta, ele adere muito, né? Assim, com o passar do tempo, por exemplo, esse copo aqui, ele vai impregnando, né? Porque você vai fazendo a limpeza, você acaba meio que arranhando, né? A superfície, e a tinta ele acaba impregnando mais. Chega a um ponto que, putz, você não consegue mais tirar e fica aquela montoeira de tinta mesmo no corpo, no corpo da pistola, aí começa a afetar o funcionamento dela, enfim. É isso que eu percebo, isso que eu percebi. Então, assim, ó, pensando em preço, o que vai fazer a diferença entre uma pistola com custo muito baixo de uma pistola com custo maior é o material que ele foi feito. Algumas coisas entendo sim que vai afetar a durabilidade, né? Assim, acho que não é difícil de vocês imaginarem que uma pistola de plástico ele vai durar muito menos do que mesmo de um ferro fundido, né? Porque, enfim, é um material. Então esse é um ponto. Então, por exemplo, você, robista, que vai fazer, putz, de vez em quando alguma coisa de pintura e tal, meu, vai de plástico, né? É assim, inicialmente, você sabendo as técnicas de pintura, você vai dar a mesma qualidade, mais ou menos, de uma pistola com valor maior. Não digo que a qualidade vai atingir as pistolas de preço elevado. Então, ok, se você é um robista, ok, vai de plástico, enfim, e saiba que você vai conseguir fazer o esperado tendo a técnica e o conhecimento. Para a pessoa que quer viver disso, aí a história muda. Porque imagina assim, ó, você vai fazer o uso diário da ferramenta, consequentemente o ciclo de vida dele é pequeno, né? Então rapidamente você já vai alcançar esse ciclo de vida e você vai ter que trocar peças ou trocar de pistola. E por mais barato que ele seja, vamos fazer a conta assim, ó. Chutando, vamos supor que uma pistola hoje de plástico esteja numa faixa de R$150 e uma pistola de ferro aí esteja numa casa de uns R$300, R$400, né? 3 pistolas de plástico que você acaba trocando, tipo, você já poderia ter investido numa pistola um pouquinho melhor, que talvez te daria um prazo maior, né? Então, isso que a gente também tem que se ligar, né? Temos que prestar atenção nesse detalhe aí. Estávamos falando, né, do manual. Um outro ponto importante que eu quero que vocês entendam, por exemplo, leque, né? Isso é o leque. É a mesma coisa da pressão, né? Existe o mínimo que ele
você acaba deixando o mínimo, ele vira uma bolinha. E existe o leque, né? Ele faz exatamente um risco, ou bom, depende de como tiver a capa, ou na vertical ou na horizontal, mas ele faz uma linha. E aí existe fabricantes que falam, minha pistola dá, sei lá, 20 centímetros de leque, 30 centímetros de leque, enfim. Qual que é a vantagem de a gente ter uma abertura de leque maior? Porque nas passadas você diminui a quantidade de passada para fechar a pintura. Pensando numa porta, num painel, né, em superfícies maiores. Isso facilita muito, né? Porque você tá lá assim, ó, quanto menos movimentos você fizer, menos desgaste, menos fadiga, menos tudo. Agora, de fato funciona, né? Quando nova, eu acredito que sim, mas com o tempo ele vai diminuindo. E vai pelo mesmo exemplo da velocidade que eu disse, né? Nenhuma pistola ele foi feito para trabalhar totalmente com leque aberto, tal. Geralmente eu diminuo um pouquinho para garantir a qualidade. Vazão, né? Assim, se a gente for ver, ó, leque e os modelos de pistola mudam um pouco, mas normalmente existe um controle de leque, que é o que faz a tinta virar um ponto ou um leque, né? Existe quantidade de tinta que você ou abre ou fecha a quantidade de tinta. E existe o ar. Às vezes, essa regulagem de ar aqui, ele fica aqui embaixo, né? Então, depende de marcas, depende de modelos, depende de, enfim, cada marca, cada modelo de pistola vai ter a sua composição e as regulagens mudam um pouquinho de lugar. E isso é importante, pessoal, porque uma das coisas que eu aprendi, que independente da pistola que você tem que conhecer ela o melhor possível. O melhor possível. Não tenha medo de fazer testes, né? Então assim, ó, faça teste. Uma vez que você deixa o seu filtro regulador, né? Para quem não conhece, o filtro regulador é aquele carinha lá, ó, o pretinho com as mangueiras. É lá que você vai calibrar entre a pressão mínima e a pressão máxima que você vai atuar com a pistola. Fez aquela regulagem lá, essa regulagem aqui, ela é uma regulagem fina. E o que eu quero dizer fina, ela é mais precisa, né? Tipo, você consegue controlar ele um pouco mais preciso do que o filtro regulador. Tem profissional que usa o manômetro aqui com uma regulagem. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui.
Tá sujinho, pessoal. Tá vendo? Tem até um... Ele normalmente ele é instalado aqui, assim, ó. Tem gente que usa. É bom, é bom. Eu acho que te dá uma precisão, né? Na verdade, por exemplo, aqui eu só tenho a posição da regulagem. Os que estão aqui já é um pouco mais complicado. Você tem que pensar em voltas. Agora aqui, a vantagem é que você tem um ponteiro, né? Então, dependendo da pintura que você faz, que você precisa ter precisão, recomendo. Eu particularmente não uso porque ele aumenta o tamanho da pistola e às vezes acaba atrapalhando. E o que eu faço aqui, em termos de precisão, não precisa ser muito assim, né? Não é tão rígido. Então assim, ó, acerta a pressão e brinca com essa regulagem aqui, ó. Você fecha ali tudo, aí você, né, coloca aí um solvente, enfim, aí você vê, sente o que que acontece, abre um pouquinho mais, sente, vai sentindo e trabalha toda a regulagem da pressão aqui, ó. E veja o resultado, como que ele vai funcionar, beleza? Segundo teste que eu falo para vocês fazerem, leque. Então assim, ó, abra e fecha o leque e veja como que ele vai se comportando em cada regulagem que você fizer. E outra regulagem, não precisa ser nessa ordem, vazão. Sinta a vazão mínima da sua pistola e sinta a vazão máxima da pistola. Entenda que a pistola ele funciona, é um tripé: ar, produto e leque. Para quem dirige, seja moto ou carro, o carro tem a embreagem e o acelerador, não é? Que talvez seja a manobra mais difícil que a gente precisa aprender para dirigir um carro manual, que é você acelerar um pouquinho e soltar um pouco a embreagem, senão o carro morre ou, enfim, sai parecendo um cavalo pulando, né? O pintor, ele precisa ter a habilidade e o conhecimento de três. Você tendo a habilidade, o conhecimento de calibrar essas três funções aqui da pistola, eu te garanto que você, putz, cara, você faz milagre. E normalmente o que eu percebo é que as pessoas buscam atalho. E o que que é isso? Vai ver ou fala com um conhecido que pinta sei lá o que, e aí a pessoa chega a falar, aqui no produto você fecha tudo e dá não sei quantas voltas. Aqui o leque você faz, enfim, e aqui você já deixa no máximo e nem mexe. Só que, pessoal, você vai comprar a pistola da mesma marca, o mesmo modelo dessa pessoa? Ou você vai
ter uma pistola diferente. Porque eu te garanto, assim, não é que ele está errado, não, né? Não quero nem entrar nesse mérito. Para cada pistola, para cada modelo de pistola, para cada marca e modelo de pistola, a regulagem muda um pouquinho. E outra coisa, Carlos, eu calibro, eu regulo a minha pistola para o meu jeito de pintar, na minha velocidade de pintura. Você que está aqui me escutando, você vai conseguir fazer a velocidade, né, e o jeito que eu pinto igualzinho? Eu te diria assim, ó, é quase que certeza absoluta que não, porque cada um de nós somos de uma forma, né? A minha forma de visualizar é diferente da forma de visualizar de vocês. E não tem como, assim, não existe mágica para isso. E aí por isso que eu oriento as pessoas que querem aprender a pintar, assim, a pistola, ela tem que ser uma continuação de você, né? Você tem que ter um entendimento, uma comunicação, uma afinidade, uma intimidade com a pistola, a ponto que ela seja uma extensão do que você está querendo chegar no acabamento ou da pintura, enfim. Então é muito importante você conhecer extremamente tudo. Pega, sei lá, 1 hora do seu momento do dia e faça essa experiência. Mas assim, sinta. E para finalizar, não é só você pegar uma folha ou alguma coisa e você testar o leque. Que eu acho que, ok, né? Tem gente que acaba memorizando isso pelo leque. Eu, Carlos, prefiro a passada. Eu consigo sentir melhor a pistola que eu tenho na mão fazendo pelo menos a passada. Então nesse teste aí, além dessas regulagens aqui, né, faz a passada, né? Sinta assim, ó, a quantidade, quando você faz a passada, a quantidade de tinta, de ar e a abertura de leque está correspondendo ao que você espera? Se não tiver, muda. Outro conselho que eu dou para vocês: muda uma vez de cada vez. Porque, ó, se você mudar a regulagem de ar, mudar a vazão, ou mudar ar, leque, ou mudar os três, você não vai conseguir entender o que deu certo ou o que deu errado. Então, assim, ó, promova uma regulagem e faça o teste. Depois você muda outra coisa e faça o teste. Depois você muda outra coisa e faça o teste. Porque se você mudar 2 ou 3 regulagens e fizer o teste, você não vai saber, sei lá, o que funcionou ou o que deu errado. Né? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço encarecidamente que vocês dêem um joinha aí. Se não gostou também, dá
um dislike, não tem problema nenhum. Eu vou entender que esse conteúdo não ajudou. Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, peço que compartilhe e faça os seus comentários, suas perguntas. Fico feliz em ler, responder e bora fazer aí uma laqueação brilho perfeito. Isso daqui é somente um dos detalhes para que você consiga alcançar um resultado legal. Beleza, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo.